Jorge Alberto Elarrat Canto. Ele esteve conosco ontem, lá no Teatro Nair Belo. Belíssimo, né? A noite, o teatro, a palestra, muito acolhedor. Só nossa gratidão a ele e a toda a equipe espiritual que tem nos amparado. Jorge é de Porto Velho, Rondônia. Nosso irmão é professor universitário dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Administração e Pedagogia na área de relacionamento interpessoal. Engenheiro elétrico, formado pela Universidade Federal do Pará, em 1984. Mestre em Administração pela Universidade Estadual de Rondônia. Integrante do movimento espírita desde 1980. Hoje o nosso irmão está aqui conosco nesta manhã maravilhosa, né? E antes de chamá-lo, eu convido a Lúcia, que fará a prece de abertura. Bom dia! Sempre é uma alegria muito grande ver cada um de vocês. É por vocês que nós estamos aqui. Muito obrigado pela presença. Então eu gostaria de convidar a todos para que elevássemos o pensamento a Deus e a Jesus. E nesse momento, vamos expressar a nossa gratidão por tudo o que Jesus tem nos oferecido. Obrigado, Senhor, pela companhia, pela paciência, pelas bênçãos. Nos fortaleça, Senhor, nos momentos de dificuldade e nos envolva, Mestre, para que possamos seguir agora melhores do que fomos ontem. Que a Tua luz, Jesus querido, envolva cada um dos presentes, estendendo também aos seus queridos, amparando-os, iluminando-os, fortalecendo-os. E que essa mesma paz, Senhor, que nesse momento nos envolve, possa envolver as nações, os mundos, as mentes. Seja conosco, Jesus querido, hoje e sempre. Mais uma vez, Senhor, te damos graças. Fica conosco à medida da Tua bondade e do nosso merecimento. Nos ampare, Senhor. Obrigado. Então, por favor, nosso companheiro da manhã, nosso irmão Elarrat, passo a palavra. Bom dia para todos. Que prazer estar hoje aqui com todos. O nosso objetivo nesta manhã é nós conversarmos um pouco sobre a questão da depressão. Mas para que a gente possa falar sobre esse assunto, nós vamos voltar um pouquinho em alguns princípios doutrinários para que se torne mais fácil o entendimento do mecanismo como esse fenômeno ocorre. Porque o Espiritismo nos fala que nós
antes de nós renascermos, todos nós, passamos por um período de programação no mundo espiritual, no qual são desenhadas as principais peças referentes à existência que nós iremos cumprir. Esse período dessa hora em que nós fazemos um desenho daquilo que poderá ser a nossa próxima existência, é chamado na literatura espírita de planejamento espiritual, ou planejamento reencarnatório, ou planejamento pré-reencarnatório. Tanto faz o nome que se dê, a literatura tem esses três conceitos distintos. Mas esse período é o período no qual a gente vai programar aquilo que seria mais interessante de acontecer. E essa programação, ao contrário do que muita gente possa imaginar, não é um desenho do nosso destino, não é aquilo que vai nos acontecer, mas é aquilo que de melhor pode acontecer conosco. Porque o planejamento espiritual, ele não contém um resumo daquilo que vai acontecer na nossa vida, mas ele traz os principais pontos que nós somos capazes de realizar e que seriam de grande utilidade para o nosso progresso espiritual. Resultado. Bota um pouquinho de água aqui para mim. Resultado, quando a gente vai reencarnar, é desenhado para nós aquilo que de melhor pode acontecer. Então, se diz assim, olha, bom para você é tal coisa, vai ser ótimo se você conseguir realizar isso. Não que a gente vai efetivamente, de fato, cumprir isso, mas é o melhor para a gente fazer. Então, os nossos espíritos benfeitores, eles se reúnem conosco e nos apresentam esses pontos exatamente para facilitar o nosso aproveitamento durante a vida física. Esse plano, portanto, ele é como se fosse o reencontro com três elementos fundamentais. O primeiro elemento com o qual a gente tem um reencontro é com as experiências que nós precisamos. O que se desenha num planejamento espiritual são as experiências que eu preciso. Então, bom para você será exercer determinada profissão. Bom para você vai ser casar com fulano. Bom para você será morar em tal local. Quando a gente vai fazer o planejamento, desenha-se as principais coisas que poderão acontecer conosco. E essas experiências, elas são, conforme diz a doutrina espírita, de três naturezas distintas. Algumas são experiências novas que a gente vai se defrontar para o alargar do nosso conhecimento. São experiências que a gente nunca teve e que a gente precisa entrar em contato com elas para que a gente se desenvolva. São as chamadas provas. Então, a pessoa nunca teve uma vivência como artista. Nessa encarnação, vamos desenvolver em você o pendor para cantar. Não cantar nada, mas vamos começar a cantar para você desenvolver essa arte. Você também nunca teve a oportunidade de trabalhar com matemática. Nós vamos ofertar para você uma oportunidade para desenvolver essa área do conhecimento. Então, isso são provas. As provas são sempre experiências novas para o desenvolvimento do espírito. Coisas que a gente precisa para que a gente construa um futuro mais aberto. Novas experiências, novas oportunidades, novos conceitos. Um segundo tipo de experiência que também existe são as expiações. As expiações, diferente das provas, não são coisas novas, são reencontros com experiências que nós não nos saímos bem e que a gente precisa reencontrar com elas para que a gente consiga dar boas soluções. Enquanto a gente não der boas soluções, essas experiências, elas tendem a se repetir. Então, no desenho que a gente faz do nosso planejamento espiritual, parte daquilo que está previsto para nós está relacionado com as nossas provas, com aquilo que a gente vai viver de conhecimento novo.
E parte está relacionado com o reencontro com as mesmas experiências. Então eu vou dizer, você precisa exercer tal profissão porque você não se saiu bem nela da outra vez. Você vai viver em tal local porque você não conseguiu sair bem da outra vez. Então, é um reencontro com as mesmas experiências em cenários distintos, mas na expectativa de que dessa vez a gente consiga acertar mais. E tem uma terceira experiência que nós também trazemos quando reencarnamos, que são as missões. É a oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa para deixar um exemplo, para construir ajudando os outros que estão em nosso redor. Ou seja, nas nossas histórias, nós temos no nosso planejamento provas, temos expiações e temos missões. Alguns de nós costumamos dizer assim, não, mas eu não tenho missão, coitadinho de mim, eu sou um espírito tão atrasadinho, eu só tenho prova e expiação, até porque o planeta é de provas e expiações, eu nem tenho missão, mas tem. Não é a parte mais significativa do nosso planejamento, mas a gente tem. Porque quem nasce e é mãe ou é pai, já tem uma missão, já tem uma responsabilidade. Quem exerce uma profissão, já tem uma responsabilidade. Quem é professor, tem uma missão. Quem é médico, tem uma missão. Quem é funcionário público, servidor público, tem uma missão. Nós temos missões também para exercer no nosso espaço de trabalho, no nosso lar. Às vezes a nossa missão é o resgate de um filho problemático. É a capacidade de reorganizar um lar todo desalinhado. Então faz parte. Não são coisas assim tão grandiosas. Eu vim para trazer a cura do câncer. Eu sou a alma que vai transformar o mundo. Não vai. Mas vai fazer uma tarefa que para o mundo pode ser pequena, mas para você é extremamente significativa, que é a mudança da vida de uma pessoa, a transformação, é o seu esforço para tentar educar alguém que está ao seu lado. É missão também. Então, na nossa vida, esses três elementos eles se conjugam. E nós temos, portanto, na nossa história, a conjunção desses três fatores: prova, expiação e missão. O segundo elemento com o qual nós temos um contato para viver são com as pessoas que fazem parte do nosso planejamento. As pessoas que vão interagir conosco, aqueles que vão fazer parte em termos de indivíduos, independente das experiências, também são três. Aqueles que a gente no passado teve dificuldade, que a gente se desentendeu, que a gente guardou mágoa, teve ódio, não perdoou, viveu uma vida difícil, nós temos uma tendência de reencontrar. Então, aqueles que a gente teve dificuldade, diz a doutrina espírita que nós temos uma chance, não é determinístico, mas de reencontrar com as pessoas que a gente não conseguiu ter uma boa convivência. A chance é de retornar. Então esse é um grupo de pessoas. Esses vão provavelmente conviver ao nosso lado, na condição de parentes, às vezes na casa espírita eles vão aparecer, às vezes eles vão aparecer no nosso ambiente de trabalho, mas há uma tendência de que esses companheiros eles gravitem em torno da nossa vida, porque nós precisamos desse reencontro. Um segundo tipo de elemento que a gente vai reencontrar na existência são as nossas almas afins, porque também ninguém é de ferro para só encontrar com o espírito perturbado. Então a gente, nas nossas famílias, tem que dar uma temperada. Então, vem um pouquinho de um lado, vem um pouquinho do outro, como se a nossa família fosse uma bisteca. Aí vem a carne, mas vem uma pontinha de osso, né? Então assim, a gente tem que roer o osso e tal, então você vai administrando. Se a gente é um espírito muito complicado, a tendência é que aqueles que são problemáticos sejam mais numerosos. Se a gente tem um histórico mais tranquilo, nós estamos propondo uma construção muito mais harmoniosa no nosso grupo familiar. Então isso vai depender muito da minha própria história. O que eu faço no meu passado vai ser muito importante na construção da minha família. Quem já assistiu o filme Gladiador deve lembrar da frase que ele diz logo no começo: o que fazemos agora
ecoa na eternidade. E é isso mesmo, o que a gente faz agora vai ecoar na eternidade. A gente vai nas próximas existências encontrar o reflexo daquilo que a gente fez. Isso é da lei. Então as nossas famílias, elas acabam sendo uma mescla desses compromissos mal resolvidos do ontem com as questões que a gente tem com relação à necessidade de nós também reencontrarmos com os nossos amores. Eu sei que alguns devem ter ficado preocupados aí, de se reencontrar com algumas pessoas. Ai, meu Deus, misericórdia. Então eu vou dar uma dica. Existe na lei dos encontros, uma coisa que é muito importante que a gente grave. É que ninguém deve para ninguém. Eu vou repetir. Ninguém deve para ninguém. Ou seja, quando eu faço alguma coisa para alguém, não é doutrinário dizer que existe agora um compromisso entre os dois. Não se cria compromisso entre os espíritos quando eu faço um mal a outra pessoa. Porque o mal está em mim. André Luiz, na obra Ação e Reação, diz que quando eu faço mal ao outro alguém, na verdade, eu não tenho um compromisso com o outro. Porque se nós fazemos um erro, se nós devemos, nós não devemos para o outro. Devemos é para a lei e para nós mesmos. É um equívoco achar que, fulano fez, Ixi, então você deve para fulano, ninguém deve para ninguém, cadê o carnê? Então, não existe débito entre espíritos. Quando eu faço alguma coisa para você, o mal está dentro de mim. O que promove o encontro das almas é a junção de duas peças. Eu faço mal a você e você se magoa comigo. Aí sim, aí vinculou. O que vincula é a agressão de um e a mágoa do outro. Mas se eu machucar você e você não se magoar comigo, o mal está só em mim. Você não tem a necessidade do reencontro. Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu estou dizendo. Eu vou ser mais claro. Jesus foi traído por Judas, foi julgado de maneira equivocada por Anás e Caifás, apanhou dos soldados, foi crucificado. Então geraram um compromisso enorme com Jesus. Ele nasceu primo de quem? Irmão de quem? Com quem ele nasceu? Reencarnou para ser irmão de quem? Ele não reencarnou com nenhum deles. Então quer dizer que eles não têm culpa nenhuma, porque já que Jesus não reencarnou com eles? Não, o mal está dentro deles. Então eles vão resolver esse problema com outros, mas não com eles. Porque como dizem os mineiros, o mal está em mim. O mal está em mim. E aí para onde eu for, eu levo isso comigo. Para onde eu for, está em mim. Então se, por exemplo, uma pessoa agride você e você guarda mágoa, guarda ódio, fica de madrugada acordado, chorando com raiva, desejando todo o mal, você está fechando o elo. Quando eu digo assim, eu odeio fulano, espiritualmente eu estou dizendo, estou louco para encontrar com ele. Então você tem que saber o que é que você quer. Você tem que saber o que é que você quer. O que você quer? Quando Jesus dizia que a gente tem que perdoar o outro, parece assim um mandamento teológico. Para o Espiritismo, ele não é um mandamento teológico. Ele é um instrumento terapêutico, é uma necessidade. Então eu tenho que pensar assim, eu quero essa pessoa colada em mim, então eu vou perdoar. Mas se eu perdoar, ele vai ficar bem. Ele faz, e eu ainda perdoo o miserável, ele fica bem e eu vou ficar... Perdoe, porque quando você perdoa, ele não tirou a culpa dele. A culpa está nele. É você que sai do circuito. Ele vai se resolver com outros. Entre esses outros, pode ser até você que diga assim, não, coitadinho, fiquei com tanta dó, agora eu quero de volta. Mas isso pode acontecer. Mas você não tem mais a obrigatoriedade. Se nós nos relacionamos com alguém nos agride e eu perdoo esse alguém,
eu estou dando a mim mesmo a oportunidade de fazer uma nova história. Mas quando alguém me fere e eu decido ir à forra, achando que a lei de Deus não o alcança, eu estou enganado. A lei tem mecanismo para alcançar. Eu não preciso sujar minha mão. A lei vai se encarregar. E aí você perdoa e passa. Ajuda, perdoa e passa. Vai e deixa, porque a própria lei vai se encarregar. Mas se eu guardar mágoa, eu estou marcando o encontro com esse alguém numa próxima existência. Então, nos reencontros de pessoas, a gente vai reencontrar com os nossos afetos, a gente vai encontrar com os nossos desafetos, que a gente não perdoou, aquelas pessoas que a gente está enrolado por conta disso. E um terceiro tipo de espírito que a gente encontra são aqueles que a literatura espírita chama de natureza das provas. Eles não são espíritos conhecidos do ontem, estamos conhecendo eles agora. São espíritos que a gente está começando a ter contato com eles nesse momento, nessa existência. Isso acontece. As famílias se formam e eu posso ter no meu grupo familiar alguém que veio para a minha família pela natureza das provas. Então, além das experiências que a gente tem e dos espíritos que se desenham para reencontrar conosco numa próxima existência, existe também, além dessas questões, as companhias que a gente vai ter, as companhias espirituais que a gente vai ter durante a existência. Porque alguns encarnam, outros não encarnam. E aí a gente vai ter, do lado de lá, durante a nossa existência, a influência desses espíritos, que são os espíritos afins, que estão ligados a nós, que durante a nossa existência vão gravitar em torno da nossa história. Os espíritos afins se dividem em dois grupos, são familiares e espíritos mentores. Espíritos familiares são aqueles que têm são espíritos que nos querem bem, querem o nosso progresso, mas não tem muita grandeza espiritual, e às vezes eles se equivocam nas leituras que fazem. Às vezes querem ajudar e não tem nem grandeza para ajudar. Se desesperam quando a gente está mal, porque eles não conseguem ter o equilíbrio para ajudar com serenidade. São espíritos familiares. Gostam, querem ajudar, mas podem ter visões não muito exatas, porque a leitura deles é uma leitura muito mais humana. Está focado muito no aspecto humano nosso. E existem os espíritos mentores, que esses têm uma leitura espiritual da vida, enxergam a coisa da maneira mais correta, então sabem que quando a gente está passando por uma dificuldade, mas que tem um sentido espiritual, isso é bom para nós. Não, ele está chorando, mas isso vai ser bom. Essa lágrima é uma lágrima importante para o crescimento dele. Enquanto que o espírito familiar, quando vê o familiar chorando, se desespera, porque ele diz: meu Deus, meu filho, como é que pode? Essa mulher acaba com a vida dele, não sei o que, meu filho, largue dela. Então, um espírito familiar, às vezes, não tem uma leitura tão nítida como tem um espírito mentor. Um outro grupo de espíritos que também se vinculam a nós são os espíritos obsessores. Espíritos que vêm de outras épocas, muitas vezes, vinculados ao nosso próprio passado e que se ligam a nós. De outras vezes, eles não são ligados ao passado, eles não são espíritos que estão vinculados à nossa história. Eles são por outras razões. No livro Devassando o Invisível, Ivone Pereira divide as obsessões em dois grupos: obsessão odiosa e não odiosa. Obsessão odiosa é aquela na qual o obsessor odeia a pessoa, ele quer o mal do outro. Essa é uma obsessão odiosa. E existe um outro tipo de obsessão chamada obsessão não odiosa. É aquela na qual o obsessor não odeia, ele é até parceiro deles. Não, você vai beber comigo, nós vamos beber junto. E aí eu não vou fazer mal nenhum a você, só quero que a gente beba. E você não vai me largar lá. Então quando a pessoa tenta mudar, não mude, você é meu parceirão, tem 500 anos que a gente bebe junto, você vai continuar bebendo comigo. Então esse obsessor não é uma obsessão odiosa, é uma obsessão por afinidade. Obsessão não odiosa. E André Luiz, na obra Ação e Reação, divide as obsessões em 3 classes. Existem as obsessões pessoais, que é aquela na qual o obsessor, ele perturba a pessoa porque a história
do passado nosso justifica para ele esse processo de perturbação. Ele diz, não, mas ele fez isso para mim assim, assim, por isso que eu perturbo ele hoje. Na expectativa de que a vingança dele vai ser o braço da lei. Aí ele acaba se comprometendo desnecessariamente. Esse é o primeiro tipo. Um segundo tipo de obsessão é a obsessão pela causa. Eu não tenho nada a ver com você, só que eu não gosto da causa que você defende. Se você largar a causa, eu paro de perturbar você. Você trabalha numa escola, numa periferia, e eu não gosto de você aqui ensinando isso para essas crianças. Vou te perturbar porque você está aqui. Mas eu não tenho nada com você não. Sai daqui que eu te deixo em paz. Esses são os obsessores da causa. Importante lembrar que existem os obsessores da causa, mas existem os mentores da causa, que também fazem o trabalho de proteção, socorro e guarda daqueles que se comprometem na obra do bem. Isso pode ser uma casa espírita, pode ser uma igreja protestante, pode ser um templo católico, pode ser um hospital, pode ser uma escola, o grupo movimento escoteiro, o pessoal do Lions, o pessoal do Rotary, maçonaria, qualquer grupo que tenha alguma coisa que promova em favor do bem, tem espíritos que são contrários à causa e que, portanto, podem se colocar para perturbar as pessoas que se filiam naquilo sem que obrigatoriamente tenham vinculação. E a terceira razão pela qual existe a obsessão, segundo André Luiz, é a chamada obsessão por inveja. Engraçado, né? Ele diz que é o seguinte: o espírito, quando na terra, errou. Quando ele vê você acertar muito, ele fica muito incomodado, porque você está acertando demais e isso me dá culpa. Então eu fico querendo atrapalhar você, para você errar, para dizer, também erra, ó, também faz besteira. Para que eu me sinta aliviado das culpas que eu carrego. Então eu quero que você caia, para eu ficar pulando, zombando, e dizer, tá vendo? Não é tão bom quanto pensou que era, não era tão bom. E aí eu me alivio. Eu não tenho nada contra você em termos de história, mas você agir certo me incomoda. E aí por isso eu conspiro contra o seu próprio equilíbrio. Então, quando a gente vai reencarnar, nós fazemos um reencontro com toda essa massa de informações. E depois que isso está tudo definido, nós tomamos a corajosa decisão de retornar ao mundo físico. É uma coragem muito grande. Porque do lado de lá nós tínhamos plena lucidez de quem nós éramos. Nós tínhamos a certeza de todas as coisas que nos cercavam. E de repente dizemos assim, vocês vão tomar conta de mim? Se pode ir que a gente vai tomar conta de você. Se eu vou mergulhar na carne, eu vou passar durante 9 meses num processo de torpor progressivo, e quando eu voltar a abrir os meus olhos, eu já não saberei mais quem sou eu. Eu preciso que vocês me ajudem, porque quando eu estiver do lado de lá, eu não terei mais tanta nitidez de quais são os meus propósitos. Eu não saberei mais com tanta clareza o que é que eu tenho para fazer. E eu preciso que vocês me ajudem. E todos nós, pela necessidade que nós tínhamos de retornar ao mundo físico, enfrentamos esse grande desafio. O objetivo pelo qual a gente mergulha na carne é porque quando nós estamos no mundo espiritual, a gente diz assim, não, eu vou mudar. Agora eu entendi que eu tenho que ser bom, que eu tenho que perdoar fulano, que eu tenho que me dar bem, porque do lado de lá é muito claro que eu tenho que fazer isso. Mas será que realmente eu mudei? Será que realmente eu perdoei? Só tem um jeito de saber, reencarna para saber. Porque quando reencarnar, o que for verdadeiramente do cerne do seu coração é o que você vai sentir. Então, aqui é a prova real que a gente faz em matemática, aqui é a prova real para saber se realmente, você realmente perdoou? Então reencarna para ver. Porque quando você reencarnar, tudo que está cobrindo o ego vai sumir, vai ficar só o que é mais profundo. E o verdadeiro sentimento que você tem é esse que você vai mostrar. Aquilo que você achou que você tinha vai sumir, porque no processo reencarnatório, essas experiências elas vão se apagar. E você vai ficar só você mesmo diante das provas que você precisa trabalhar. E é por isso que a gente vem para saber até que ponto efetivamente as nossas transformações verdadeiramente aconteceram.
Então, quando a gente renasce e estamos na Terra, convivendo entre as pessoas, a gente vai descobrir que não é tão fácil assim. Por que não é fácil? Porque todo planejamento espiritual, todo, sem exceção, é marcado por um profundo compromisso de mudança. Nenhum de nós reencarnou para viver uma experiência de repetição do passado no hoje. Todos estamos aqui para um processo de mudança de comportamento. E para todos nós é difícil a tarefa do nosso planejamento, para todos é difícil. De repente, o que é difícil para mim, para você pode ser fácil, o que é fácil para você pode ser difícil para mim, mas para mim, o que é pedido para mim no meu planejamento é muito difícil. Mas é possível fazer. Ao mesmo tempo que é difícil, é possível, porque é necessário para o nosso progresso espiritual, para que a gente consiga alavancar a nossa história enquanto espíritos. E aí, quando o espírito se propõe a um processo de retorno à vida corporal, ele traz nessa bagagem todo o acervo daquilo que ele já viveu. Nós somos hoje a síntese do nosso passado. A nossa história de tudo que nós vivemos está corporificada na história que nós temos hoje. Nós estamos hoje vivendo a síntese de tudo aquilo que a gente fez. É por isso que a gente tem as histórias de vida que tem. Então, de acordo com aquilo que a gente já viveu, nós vamos ter um reencontro com a nossa própria história. O duro é que a história da Terra é marcada por muita violência. A história da humanidade é uma história de guerras, de dominação, escravidão, arbítrio, tortura, tirania, sangue, despotismo. Então é muito pouco provável que a gente tenha conseguido escapar de todas essas. Pelo menos em algumas dessas a gente esteve dentro. Ou guerras, ou escravidão. Eu estive lendo um pouquinho sobre a história de Limeira, e aqui teve algumas questões interessantes sobre escravidão. Então, o ranço fica, viu? O compromisso fica. E a gente, quando renasce num lugar, a gente tem exatamente essas experiências pelas oportunidades que esse lugar oferece, da gente reencontrar com o passado, rever conceitos. Então, nós não estamos nos lugares à toa. Resultado, a gente retorna para reencontrar com as experiências que a gente precisa e fazer um trabalho de libertação de maneira efetiva. Só que a gente renasce e parte da nossa consciência fica para trás. A gente não recorda tudo. Uma parte a gente lembra, porque a gente olha, eu tenho tanta antipatia por esse meu irmão. Eu não sei porque eu gosto muito mais da minha mãe do que do meu pai. Aí eu gosto do meu irmão, não gosto do outro. Aí eu tenho filhos, e aí eu percebo que para uns filhos eu tenho mais facilidade, outros eu tenho mais dificuldade. Aí eu começo a perceber que a minha relação com as ciências é diferente. Eu gosto mais de matemática, eu não gosto de português, mas gosto de biologia. Aí o outro já tem gosto pela arte, um sabe cantar e nunca estudou, o outro pinta sem nunca ter estudado. E esses pendores são o que ainda conseguiu sobrar da essência daquilo que nós éramos. Só que nós, quando renascermos, estaremos sujeitos a 6 influências diferentes. Nós estaremos aqui, mas existirão 6 fatores que vão perturbar a nossa vida e que poderão interferir na construção do nosso futuro, no cumprimento do nosso planejamento. 3 desses 6 fatores são de origem material e outros 3 são de origem espiritual. Os 3 fatores de origem material que a gente tem são o corpo, a família e a sociedade. Gente, o corpo interfere demais. Porque como nós somos espíritos, muitas vezes bastante endividados, a gente renasce com o corpo com algumas mazelas, renasce com algum desequilíbrio químico,
renasce com alguma carência de alguma substância, que não é à toa, é decorrente de um processo reencarnatório, aonde essas substâncias elas eram essenciais para formar o equilíbrio do meu corpo, mas eu era uma alma comprometida, acabei formando um corpo defeituoso. Se eu no passado fui uma alma muito comprometida em certas áreas, a tendência de quando eu vou renascer é eu promover um corpo com algumas anormalidades, que são decorrentes da minha própria história como espírito. Então eu renasço com um corpo doentio. Eu tenho uma pouca capacidade para produzir serotonina. Pronto. Se tem pouca serotonina, lá vem depressão na cola. Mas por que tem que tomar o remédio para poder repor serotonina? Então o problema foi que o meu corpo não tinha serotonina. Não, mas o corpo foi formado assim porque o espírito que veio habitar esse corpo promoveu um corpo com essa característica. Não vamos tomar o efeito pela causa. É por sermos um espírito problemático que o corpo tem essa dificuldade. Então a gente, quando modelou o corpo, modelou com esse problema. Nós, em que pese sermos espíritos, nós sofremos uma influência danada do corpo. O corpo influencia muito na gente. Experimente manter o bom humor com uma enxaqueca. Experimente ficar rindo, contando piada com uma enxaqueca, daquelas que dá vontade de vomitar. É muito difícil, por quê? Porque por mais que você queira, o corpo não te deixa. Experimente estar de bom humor com aquela TPM braba, aquela que você quer morder as pessoas. Vocês sabem o que é TPM, né? Tenha pena de mim. Então, a gente sofre muitas coisas em função do nosso corpo físico. O corpo ele interfere muito. As substâncias químicas, as nossas descargas hormonais, nossas descargas que ocorrem de acordo com o nosso humor, interferem muito na gente. Quando a gente é mais jovem, a gente é mais impulsivo por conta das próprias condições hormonais que nós possuímos. À medida que vai ficando mais maduro, você vai tendo uma tendência a ter mais capacidade para controlar determinados impulsos, pela nossa habilidade de lidar com isso e as próprias cargas que vão diminuindo e facilitam com que você consiga se conduzir melhor. Então, existem muitos perigos que são deflagrados pelo corpo que a gente tem. Outro perigo são as nossas famílias. Você cair numa família doida é um negócio maluco. Porque você vem num propósito de se arrumar e pega uma família toda torta. Como é que você faz para se manter reto se a família diz, não é que nada, meu filho. Faça isso não. Olha, meu filho, olha como ele é lindo, tem 2 aninhos, já toma cerveja direitinho. Vem cá, meu filho, mostra aqui. E o menino bebe. E assim a família estimula, faz todo um processo de aproximação de determinadas experiências que para esse espírito não são boas, mas a família é desestruturada. Aí você diz, puxa, mas por que pegou uma família dessa, meu Deus? Porque ele faz parte de um cenário onde aquilo está inserido no contexto das amizades e das afinidades que ele construiu. Ele não está fora disso, porque existe o planejamento nosso, individual, e existe o planejamento da nossa família, em que as pessoas do nosso grupo familiar reencarnam agrupadas conosco. Então tudo isso vai ajudar. E além do corpo e além da família, existe também a influência da sociedade. Como que você vai gostar de MPB numa sociedade dessa que só toca funk? É difícil. Como que você vai gostar de música clássica se você nunca ouviu? Nunca viu um violino? Então aí você cai numa determinada circunstância em que a sociedade empurra você para determinadas experiências. E o espírito precisa ter força para reagir contrariamente a isso. Mas esses fatores eles podem interferir, tanto negativamente como positivamente. Às vezes o corpo nos ajuda, porque a gente é muito violento, muito agressivo, e nasce num corpo franzino, magrinho, bem fininho, que não pode bater. Ai, fulano, se eu pudesse, eu apertava seu pescoço. Então,
O corpo ajuda. O corpo ajuda. Tem vezes que o corpo ajuda, porque se o corpo não fosse como é, meu Deus, eu faria muita bobagem. Tem gente que gostaria muito de fazer besteira, mas o corpo não deixa. Puxa, eu queria tanto, mas o meu corpo não dá. Às vezes a gente queria tanto ser sedutor, mas nasce feinho, né? Nasce feinho. É uma ajuda. A gente acha ruim, mas é uma ajuda, gente. Chico Xavier, feio do jeito que era, o povo ainda perturbava ele, que dirá se fosse bonito. Então, tem situações em que essas questões são para ajudar, são influências positivas. Às vezes a família é ajuda, porque você tem uma família onde, para esse grupo familiar, as dificuldades que ele apresenta são exatamente as dificuldades que você precisa. Nasce numa família extremamente castradora, vigilante, não pode sair na porta, só sai com seu irmão. Mas para que isso? Você não sabe o espírito que reencarnou. Você não sabe o que seria se não fosse isso. Então, existem experiências que a gente desconhece, mas estão dentro de um cenário muito maior. Assim como também existem as influências positivas da sociedade, que a gente de repente cai numa sociedade que é o elemento que vai nos equilibrar. A gente gosta de estar numa sociedade louca, mas vai cair numa sociedade para manter a gente em equilíbrio. Então são influências que ocorrem dessa forma. E existem as influências espirituais que a gente sofre. Uma dessas influências são os nossos mentores, que vêm, nos socorrem, os espíritos afins, os espíritos familiares, os espíritos mentores, que nos ajudam, que nos socorrem, que nos amparam. Então nós temos essa influência. Uma segunda influência que a gente tem é dos nossos obsessores, que nos perturbam, nos fazem ter pesadelos, nos fazem ter sonhos ruins, sensação de solidão, sensação de depressão. E por último, as influências espirituais que decorrem do nosso próprio eu. O meu eu profundo também interfere. Então, quando essas influências se somam, dá o resultado do que eu sou. Porque eu tenho a minha própria história e sou eu que vou, considerando o meu próprio passado, tomar a decisão do que é que eu vou fazer no presente. Então eu tenho a influência do meu corpo, da família, da sociedade, dos meus mentores e espíritos afins, familiares, dos obsessores e do meu próprio passado espiritual. Essas 6 influências reunidas, a partir da minha decisão, vão decidir o que é que eu vou fazer ou deixar de fazer. E é aí que a gente muitas vezes se depara com uma tristeza muito grande quando a gente tem sonhos e a vida nos podou e nos impediu de vivermos as experiências que a gente gostaria de viver. A gente gostaria de ter um sonho e o sonho não consegue ser vivido. Tem gente que entra num processo de tristeza porque gostaria de ter paz que não tem. Gosta de ter uma família que não tem, de um corpo que ele não aceita. Às vezes o espírito é um espírito muito problemático e nasceu com um corpo que é um corpo que ele recebeu em função da sua história, mas ele não aceita o corpo que tem. E essa revolta e inaceitação com o corpo projeta a pessoa numa tristeza profunda. Tem vezes que a pessoa rejeita a família que recebeu, não aceita o grupo familiar e deprime por conta do grupo familiar. Outros deprimem em função da perturbação que a própria sociedade lhe dá. É o bullying, são as opções que a sociedade dá. A gente às vezes desconhece os níveis de violência que algumas sociedades do nosso meio têm com os seus próprios habitantes. É muito difícil você morar num local onde existe tanta barbárie, tanta violência, e você viver ali dentro, tentando manter o equilíbrio de uma sociedade completamente agressiva, violenta, despótica. Então, tem vezes que as perturbações nascem desses fatores materiais, mas tem muitos de nós que passamos por perturbações pelos fatores espirituais. Você vai perguntar, a família está ótima. Minha filha, você tem um corpo saudável. Você não tem nada de doença. Tanta gente com perturbação, você tem um corpo saudável. Olha, nossa família é uma família boa, sua mãe ama você, seu pai ama você, moramos numa casa boa, você tem tudo que você precisa. Moramos numa sociedade, moramos num condomínio fechado, está tudo bem. Por que isso?
Por que essa tristeza? Porque não sabemos a história espiritual que os nossos filhos ou que nós mesmos atravessamos. Quem são essas almas que renasceram dentro do nosso lar? E aí, se você não tem uma leitura espiritual da coisa, você fica dizendo, mas meu Deus, essa menina não tem motivo nenhum para ser deprimida. Para que motivo que essa menina tem? Não tem nada. É rebelde sem causa. Vive vestida de preto, pintou o cabelo de azul. Não é? Dorme até meio-dia, não fala com ninguém, só anda de blusa de manga longa. O que é isso? O que está acontecendo? Então são indicativos de que alguma coisa espiritualmente saiu do eixo. E nesse sentido, o Espiritismo nos dá algumas dicas do que a gente precisa observar. É que a gente não pode olhar o fenômeno da chamada depressão, que é a angústia do homem diante do seu planejamento, sem observar os aspectos espirituais e os aspectos físicos. Não é olhar só o espiritual, porque seria fanatismo. Não é olhar só o material, porque seria negar a questão espiritual. É ver o homem na sua face integral. A relação entre o físico e o espiritual compondo os quadros de sofrimento que muitas vezes nós observamos no nosso mundo físico. O que ocorre muitas vezes? A pessoa renasce, se defronta com uma experiência que ela não quer e ela não consegue estrutura para se manter de pé. É importante que se diga que, embora todo o planejamento seja difícil, todos eles, sem exceção, são executáveis. Ninguém recebeu um planejamento que não tem condição de cumprir. Ninguém. Só que todos exigem esforço. Todo planejamento vai exigir que a gente tenha a determinação para cumpri-lo. Se eu não fizer esforço, eu não cumpro, eu não consigo executar. Eles são difíceis, mas são executáveis. E esses planos, eles não são entregues a nós e dito assim, olha, vai lá, quando você voltar, vamos ver se você cumpriu. Todas as noites você tem a chance de rever, porque quando a gente dorme, reencontra com o mentor, e é a oportunidade de rever, de discutir, de analisar. Só que ao mesmo tempo que você tem a chance de encontrar com o mentor, a depender da sintonia, encontra com o obsessor. Então isso dificulta, porque o cara encontra com você e diz, eu vou acabar com você. Vou fazer você sofrer tudo que você me fez. E você, por sintonia, acolhe aquela sugestão e quando volta para o mundo físico, acordando, nossa, não gosto, eu quero fugir daqui, eu quero sair daqui, eu não quero aceitar a realidade que eu tenho. Eu não sei nem dizer ao certo o que é, porque quando volta, não volta consciente do que experimentou do lado de lá. Não tem uma lembrança nítida das experiências espirituais que teve. Então promove um processo de fuga através da ruptura com tudo aquilo que a sociedade possui. Hoje a gente tem enfrentado casos muito graves na nossa sociedade, um crescimento significativo da questão dos suicídios no nosso mundo. Isso tem subido muito. É muito ruim a gente falar de estatística, porque quando a gente fala de estatística, a gente desrespeita o fato de que cada pessoa é uma pessoa, e de cada pessoa tem uma mãe, e cada mãe é uma mulher que sofre quando seu filho decide partir da vida dessa maneira. Mas estatisticamente, sem tirar o respeito às mães, mas o Brasil tinha uma taxa de incidência de suicídio que era de 4 casos a cada 100 mil habitantes. Nós estamos agora com 5,3. O governo federal agora está com um programa para diminuir 10% dessa taxa até 2020. Mas nós estamos crescendo em termos de incidência de suicídio. O mundo também está num processo de crescimento e o Brasil vem acompanhando, infelizmente, essa mesma taxa. As taxas do Brasil não são as mais elevadas, mas isso não significa que a gente tem que ter conforto por isso, porque uma pessoa é uma vida, é uma família, é uma história e tem que ser considerado. O ideal é zero, mas as nossas taxas estão hoje desse jeito. Então,
Hoje, no nosso país, existe uma preocupação muito grande com um fenômeno que vem acontecendo, que é essa escalada do processo da depressão e, consequentemente, o suicídio, e muitos atribuem isso ao isolamento que essa sociedade nova está vivendo em função da própria tecnologia. A tecnologia que hoje a gente tem, ela aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Você fica perto de quem está longe de você, mas você se distancia de quem está do seu lado. Então a juventude hoje tem muita possibilidade de não precisar de tanto contato pessoal para manter as suas afeições. Então isso vai gerando um isolamento, um processo de distanciamento progressivo, que faz com que as taxas de incidência de suicídio na faixa juvenil sejam muito elevadas. Mas no Brasil, os idosos também têm uma taxa muito alta de suicídio. A gente foca muito no jovem, mas existem muitos idosos também nessa mesma condição. No caso observando a realidade brasileira, as mulheres, elas tentam muito mais do que os homens. Para cada homem que tenta, 4 mulheres tentam. Para cada homem que tenta, 4 mulheres tentam. E para cada mulher que consegue se matar, 4 homens se matam. Ou seja, eles são muito mais efetivos nos métodos que usam. Então você tem que tomar muito mais cuidado. As mulheres, elas costumam usar métodos que são mais reversíveis. Os homens não costumam usar métodos reversíveis. E a gente precisa prestar bem atenção nas pessoas, o que está acontecendo com elas, principalmente os nossos adolescentes, por conta desse cenário de transformação que a gente tem observado na nossa sociedade. Então, alguns sinais que os psicólogos hoje apontam para a gente ficar observando: pessoas que se isolam muito, adolescentes que evitam muito o contato. Você observa na escola, se mantém sempre isolado, não se integra com as pessoas, costuma muito usar camisas de manga longa. Eles têm o hábito de usar a manga longa e segurar a ponta da camisa, da blusa, com a palma dos dedos, puxando. Coloca a blusa longa e anda puxando, segurando na ponta, por causa da automutilação. Eles se automutilam, então usam uma blusa por cima e seguram na ponta para que a blusa não suba, para não aparecer que eles estão se cortando. Então muitos se cortam. E a gente diz assim: Deus, só pode ser loucura, né? A pessoa se cortar. Por que se corta, gente? Para que isso? Quer aparecer? Não é. O processo de dor é tão grande que, quando a gente conversa com as pessoas que passam por essa experiência do suicídio, eles dizem que quando a dor vem, é como se tudo sumisse. E a dor toma um espaço muito grande. E aí, a automutilação que eles usam é como se fosse uma tentativa de chamá-los à realidade, porque tira o foco da dor para uma dor física, para tirar aquela dor que para eles dói profundamente lá dentro do coração, lá dentro da alma. É como se doesse fisicamente, e a gente não consegue entender, porque mas você não tem motivo. Mas os motivos muitas vezes estão na área espiritual, podem estar na área física, pode ser fruto de um abuso, pode ser fruto de violência, que a gente não sabe, que tem acontecido às vezes dentro de casa, e que a pessoa arrasta esse processo de sofrimento pela vida inteira. Daí é preciso que a gente trabalhe tentando entender esses mecanismos. E se a gente pegar a literatura espírita para observar o que dispõe sobre esse assunto, a gente vai perceber que existem 4 orientações básicas para as pessoas que estão vivendo o processo de suicídio, de depressão. O primeiro deles é procurar ajuda. Dificilmente você sai sozinho. Procure ajuda. E essa ajuda é composta de 3 elementos: o médico, o psicólogo e o apoio espiritual. A religião que for, não precisa ser espiritismo. Se a pessoa se sente bem na igreja católica, vá, minha filha. Mais importante do que qualquer coisa é você estar bem. Se você não está bem na doutrina espírita, mas gosta de ir para o grupo protestante, vá. Mas encontre um lugar onde você se realize espiritualmente.
Na casa espírita você tem a chance de poder entender o mecanismo da mediunidade, compreender esse fenômeno todo. Mas se a pessoa não quer, antes ir para outro núcleo religioso e se equilibrar lá, do que você insistir e a pessoa não se colocar e a gente acabar perdendo essa pessoa. Então a primeira coisa a fazer é trabalhar fundamentalmente os aspectos referentes à busca de ajuda. O médico para cuidar do corpo físico, o psicólogo para cuidar da questão emocional e a religião para cuidar da questão espiritual. Um segundo ponto que a gente precisa buscar é vida regrada. Quem passa por processo depressivo não adianta, tem que ter vida regrada. Porque se sai da regra, desequilibra. Então, tem que evitar a noite, tem que evitar determinados comportamentos, não pode se aborrecer. Procure ter uma vida que você não saia muito do eixo. Ah, mas o fulano pode, mas o fulano não é depressivo, ele pode. Você não pode. Porque geralmente as pessoas que trazem essa marca da depressão, quando é feito o processo reencarnatório, vem médium. Exatamente para que a mediunidade coloque a pessoa no trilho, para que ela tenha uma sensibilidade mais aguçada, que, de certa maneira, discipline o indivíduo a perceber que quando ele vai para a noite, ele não se sente bem, ele chora, passa mal, quer ir embora. Aí o que está acontecendo? Processo depressivo. Tira, não se exponha àquilo que você sabe que ele faz mal. Se você vai para a noite e você passa mal, não vá, não faça isso, fique. Então, a vida regrada é a segunda grande questão que a gente tem para fazer. Terceiro ponto fundamental, procurar ter uma vida espiritualizada. Não estou falando de vida religiosa, porque eu posso ter uma vida religiosa e não ser espiritualizado. Eu vou para a igreja e fico, olha a roupa daquela, olha a ridícula, chegou, olha ali. E fulano, nossa, aquela mulher é antipática demais e tal. Então, eu estou dentro do templo religioso, mas não estou sabendo aproveitar. Então, é viver espiritualidade que não está necessariamente dentro de um templo. Religião é uma garrafa. Espiritualidade é o que tem dentro da garrafa. Tem gente que briga pela garrafa e não bebe o conteúdo. A gente tem que ir atrás do conteúdo. E a espiritualidade você pode encontrar em lugares que não são as religiões. Mas eu posso encontrar isso em determinadas áreas de práticas que eu posso ter que pode me equilibrar. Aí você tem Tai Chi Chuan, você tem yoga, você tem, meu Deus, tantas coisas que você pode buscar de meditação para se equilibrar. Mas você tem que ter uma vida mais serena. Vai cuidar de planta, vai plantar, vai cuidar de flor, vai cuidar de gatinho, vai cuidar de cachorro, mas sem estresse. Ai, que ódio esse cachorro, odeio! Não serve, não serve. Nasce planta, nasce, miséria que não nasce, tal. Não, também não funciona. Tem que ser uma coisa que dê prazer. Então, é buscar a espiritualidade. E o quarto é descobrir o propósito da vida. Enquanto você não descobrir o propósito da vida, vai tatear no escuro querendo encontrar a saída. E cadê o propósito da vida? O que será que eu nasci para fazer? Eu vou dar uma dica. Se alguém tem família, já sabe o propósito da vida. Se você tem filho, já sabe. Ah, mas eu não tenho filho, mas tem pai e tem mãe. Então, não é possível que Deus tenha errado. Nos deu um grupo familiar para a gente não cuidar deles e ficar igual doido do lado de fora. Então, olha para dentro, vê o grupo familiar e pensa, o meu grande propósito é trabalhar aqui dentro. Essa é a grande questão. Mas às vezes o depressivo não somos nós. O depressivo é alguém da nossa família. O que você vai fazer quando você tem alguém na sua casa que você precisa trabalhar e que tem que dar algum tipo de apoio a essa pessoa? 4 conselhos também. Primeiro, oferecer ajuda. Porque tem vezes que eu estou tão deprimido que eu não consigo buscar ajuda. Então você tem que pegar a pessoa e ajudar. Ajudar
é não criticar. Ajudar é dizer, vamos embora, vamos sair e tal. Não tente ajudar criticando. Vamos embora, levanta. Está aí dormindo até uma hora dessa, parece uma doida. Levanta, vai tomar um banho. Uma coisa interessante, a pessoa quando entra em processo depressivo, ela começa a abandonar os cuidados de higiene pessoal. Você foca na pessoa. Está com a mesma roupa de ontem, cabelinho não está arrumado, não tomou banho, está azedinho. Faz 3 dias que não escova os dentes, desconfie. A pessoa está entrando em processo depressivo. Não faz mais a barba, fica pelos cantos jururu, desconfie. Então oferecer ajuda é a primeira coisa. Só que para oferecer ajuda tem que ser ajudando. Ninguém oferece ajuda criticando. Se você for querer ajudar, debochando, aí, vem cá fulana, vem ver, está aqui a fulana, ai como é que ela está? Passa o dia inteiro aí jogada nessa cama, parece uma doida, não levanta. Isso não é ajuda. Ajudar é realmente acolher a pessoa e tentar, tanto quanto possível, levar essa pessoa para que ela consiga realizar um trabalho junto com um médico, psicólogo, ou qualquer coisa que seja. Leva a pessoa, pega pela mão. Segunda coisa, para quem tem uma pessoa em casa, é não desistir do outro. Nunca desista. Nunca diga assim, eu estou farto, cansei, vá para o inferno você e tal. Não faça isso, não desista. Às vezes dá vontade, mas não dá porque você, mas para com isso. Não, mas hoje acordei pior, mas cara, o que é isso? E você faz tudo e a pessoa parece que não levanta, mas não pode desistir. E aqui eu vou contar uma coisinha que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no capítulo Bem-aventurados e Misericordiosos. Tem um pedacinho lá chamado Benefícios Pagos com a Ingratidão. Vocês devem ter visto essa pergunta. Na resposta diz o seguinte, que quando você faz alguma coisa para a pessoa e ela não é grata pelo que você faz, e você desiste dela, você tira dela a velocidade da mudança dela. Porque quando você não desiste da pessoa até o final, mesmo que ele seja ingrato, quando ele desencarna, ele diz, meu Deus, como eu fui ingrato, minha mãe fez tanto por mim, e isso promove na pessoa um sentimento de responsabilidade que impulsiona ele a ser diferente. Então, não desistir do outro impulsiona o progresso dele, mesmo que ele nunca responda a nada. Mas se você desistir, olha, estou farto, aí bota aquela música da Roberta Miranda para ele, vai com Deus, e manda o cara embora. Se você fizer isso, ele quando desencarnar vai dizer, eu dei errado, mas também até minha mãe desistiu de mim. Então ele não se sente tão motivado espiritualmente à mudança, porque ele não tem dentro de si o sentimento da ingratidão. Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer. Então a gente não deve desistir para que a pessoa consiga progredir. Não serviu de nada, fez a vida inteira, deixa, porque espiritualmente nós vamos ter muito progresso para isso. E quando eu desisto do outro, eu estou desistindo de mim mesmo, porque o meu planejamento espiritual pode ter sido exatamente, você é o arrimo dele, não pode desistir dele. Quando você desiste dele, na verdade você está desistindo de você mesmo, porque o seu planejamento era não desistir dele. E quando eu desisto, não é ele que fugiu, foi você que fugiu do seu. Então, terceira questão com relação a essa questão da ajuda, é você sempre fazer uma leitura espiritual do que está acontecendo. Nunca olhe o seu parente depressivo só como corpo. Observe os desdobramentos espirituais. Pense sempre nas questões que se escondem por trás disso. Não fique preso só em ver o corpo. Está de novo. Pense nas questões obsessivas, pense na questão do planejamento reencarnatório, pense em todas essas questões para que a gente possa caminhar de maneira tranquila. E a quarta orientação com relação a isso é você manter um lar harmônico, para que essa pessoa depressiva consiga ter mais serenidade. Se você tem uma pessoa depressiva em casa, faça um esforço para que o lar não seja muito doido, seja só meio.
Para não ser muito, porque a pessoa precisa de ter um equilíbrio. Então, implante o evangelho no lar, implante uma tarefa de estar um momento de leitura, para que as pessoas possam ter mais serenidade. Perceba que quando alguém em casa é depressivo, o lar está doente. O lar está doente. Não é, a gente tem muita tendência assim, ó, aqui todo mundo é normal, só tem um irmão que é doido. Na verdade, ele pode ser o mais normal. O chamado doidinho pode ser o mais normal, porque os outros não são médiuns, vão para a rua, aprontam e trazem as companhias espirituais para casa, mas como não são médiuns, não percebe. O outro, coitadinho, percebe as companhias espirituais de todo mundo. E eles dizem assim para ele, tá vendo? Todo mundo aqui foi para a festa, voltou todo mundo bem, você que não foi está perturbado. Mas ele está perturbado por conta da perturbação dos outros que perturbam ele. Então ele é a antena. Então, ao invés de olhar essa pessoa que está em casa perturbada como sendo o problema, olha para ele como se ele fosse a solução. Ele é a bússola da casa. Quando o fulano que é perturbadinho está bem, é porque a família está bem. Quando ele entorta, desconfie que tem alguma coisa que está... Nós estamos disfuncionais. Quando ela está funcionando direitinho, a tendência é que o lar esteja mais protegido e ele esteja com mais equilíbrio. Quando a gente se desestrutura, o lar se desarmoniza e aquele que é mais médium começa a ficar mais perturbado. E aí vai exigir mais de nós, mais da gente. Então essas são as 4 questões que a gente tem que ver. Por quê? Porque os nossos lares, na verdade, eles não são um local de recreio. As nossas famílias são um local onde a gente veio para uma grande tarefa. E a coisa que a gente tem que enxergar é o compromisso espiritual que existe entre todos nós. As famílias possuem um compromisso de vínculo entre os espíritos. Ninguém veio isolado. Nós todos estamos vinculados e quando a gente monta um grupo familiar, nós temos corresponsabilidades. E na hora que eu tenho uma família que possui uma pessoa que é um pouquinho mais perturbadinho, em vez de eu dizer, esse aqui é o problema da casa, ele passa a ser, pela nossa leitura, a grande oportunidade de todos nós melhorarmos. Ele é a minha chance. Nós temos que acabar com essa ideia de família de propaganda de margarina, que diz, em casa tudo é uma maravilha, meus filhos são maravilhosos, minha mulher é maravilhosa, meu marido então, meu Deus, até minha sogra é linda e tal. Não é assim, as coisas não são dessa forma. Então, minha família tem dificuldade, mas eu sei que eu preciso trabalhar isso. Eu tenho agora, pelo conhecimento espírita, o material que eu preciso para que eu consiga resolver isso. Então é nossa responsabilidade trabalhar essas questões para que a gente não desista de ninguém, para que a gente perceba o compromisso espiritual que nós temos uns com os outros, para que a gente consiga aceitar o outro do jeito que o outro é, que a gente consiga olhar para as pessoas do nosso lar e consiga dizer sinceramente, eu aceito você do jeito que você é, eu gosto de você com as imperfeições que você tem. Porque essa é a minha família real, eu não tenho outra, a minha família é essa. Então é nós aprendermos a gostar daquilo que é imperfeito, a nos darmos bem com aqueles que têm defeitos, para que a gente amanhã possa merecer uma família melhor. Porque é evidente, gente, se é verdade que nós temos hoje uma família que é resultado daquilo que a gente construiu antes, é lógico que eu estou construindo hoje a família que eu vou ter amanhã. É agora, nesse período momentâneo agora do hoje, que eu estou tecendo os fios das vinculações que está construindo a próxima família que eu vou ter. O que eu tenho que decidir é que tipo de família eu quero ter. Se eu quero ter uma família mais harmônica ou mais perturbada. Está na nossa mão decidir. Se eu desisto dos outros, se eu abandono os outros, ou se eu mesmo me abandono, me entrego às minhas tristezas e não consigo caminhar, a minha tendência amanhã é ter uma família mais difícil. Na nossa manhã de hoje, a gente possa refletir sobre todas essas coisas e cuidarmos uns dos outros, porque família, gente, é a coisa mais importante que a gente tem para cuidar. Eu não conheço nenhum espírito que depois que desencarnou, reclamou de ter cuidado da sua família, ter se dedicado aos seus, ter tentado resgatar as pessoas que estavam no seu lar e por isso tenha se arrependido. Todos que se dedicaram a isso tiveram um grande êxito espiritual. Então, desejo a todos nós êxito também e compromisso com aqueles que Deus nos deu. Muito obrigado. Bom dia para todos.
estão pedindo para eu fazer a prece. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, que nos honraste a atual existência com a família que Tu nos ofereceste. Ensina-nos, Senhor, a compreender os laços invisíveis que nos vinculam uns aos outros e que nos fazem perceber os compromissos, os amores e os vínculos que trazemos de outras existências. Assim, Senhor da vida, te rogamos no dia de hoje que Tu dilates as nossas percepções espirituais, a fim de que os nossos olhos da alma nos torne capazes de perceber as ligações que nos vinculam àqueles que nos ofereceste a condição de parentes. Desce a lucidez que precisamos, Senhor. Desperta em nossas almas o compromisso espiritual que assumimos antes do nosso reencarne, para que diante dos nossos olhos aclare-se a necessidade do perdão e do amor em todos os momentos das nossas vidas. Pedimos-te assim, que derrames sobre os lares da terra como um todo as Tuas bênçãos de paz, a fim de que silenciem as sentenças de ódio e de desamor, que haja mais harmonia entre os casais, que os nossos corações sejam mais plenos de misericórdia, que os nossos filhos, que os nossos pais, que nossa família possa sentir de maneira mais profunda os laços espirituais para o qual fomos chamados. Senhor da vida, facilita com que o amor se derrame por sobre a terra inteira e que os laços de desamor que nos vinculam ao passado, que as entidades espirituais a quem ferimos no ontem, possam ser envolvidas carinhosamente nesse momento, a fim de que os nossos corações renovados ofereçam sincero sentimento de pedido de perdão a todos aqueles a quem ofendemos. Ó Senhor de misericórdia infinita, concede a todos esses companheiros a chance do renascimento dentro dos nossos lares, para que ao invés de chamarmos de inimigos, nós possamos chamá-los de nossos netos, nossos bisnetos e nossos filhos, que eles reencarnem para receber o abraço que nunca demos, e que os laços do ódio possam se desfazer nos vínculos do amor infinito que Tu podes nos oferecer a cada um de nós. Senhor, pelas graças infinitas do conhecimento da reencarnação, pela misericórdia do conhecimento espírita sobre as nossas vidas, nós te agradecemos do fundo das nossas almas, pela importância que essa existência tem na transformação das nossas vidas, pela grandiosidade que é conhecer ainda hoje os mecanismos da lei de causa e efeito, por todos esses instrumentos que nos ajudam a entender o que seja a vida e pela capacidade de efetivamente resolvermos os vínculos do ódio que ainda trazemos em nossos corações. Nós te rendemos graças, Senhor de misericórdia, e te pedimos que abençoes os nossos corações, para que, apoiados naquilo que o Espiritismo nos faculta, estejamos prontos para uma nova fase, para viver mais intensamente o amor, desaguelhoando as nossas almas dos vínculos do ontem e criando novos laços de afeto,
prontos para uma nova era da humanidade. Por tudo isso, Senhor, recebe a nossa profunda gratidão, despede-nos em paz e guarda as nossas almas sob a tua proteção e a tua paz infinita. Terminamos assim a primeira parte dos nossos trabalhos. Aqueles que não forem tomar